Segurança no trabalho é um papo super sério, né? E quando a gente fala disso aqui no Brasil, uma norma em específico é a base de tudo, a NR06. É ela que dita as regras sobre os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. A ideia aqui é a gente desvendar juntos os pontos principais dessa norma de um jeito bem direto e fácil para todo mundo entender qual é o seu papel. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta essencial. Quando os riscos no ambiente de trabalho simplesmente não podem ser eliminados, o que é que serve como a última linha de defesa para proteger uma pessoa? A resposta é bem curta, tem só 3 letras. EPI. É isso. A própria NR0 define assim, preto no branco. É qualquer coisa, desde um capacete até uma luva, que foi pensado e criado para proteger alguém dos perigos da sua profissão. Mas quem é que garante que isso tudo funcione na prática? Essa corrente da segurança começa com o elo que está ali na ponta, o mais importante, a pessoa que de fato usa o equipamento. A norma é bem clara sobre as responsabilidades de cada trabalhador. Olha só, a norma deixa bem claro que existem 4 obrigações principais. Não é só colocar o equipamento e pronto, não. É preciso cuidar bem dele, guardar direitinho e, o mais importante, avisar na hora se aconteceu qualquer coisa. Se rasgou, se quebrou, se sumiu, tem que comunicar. Afinal, um pequeno defeito numa luva ou num cinto de segurança que ninguém falou nada pode ser a diferença entre um dia normal e um acidente bem sério. A segurança é uma via de mão dupla. Beleza. Então já entendemos a parte de quem usa. Mas e o outro lado da história? Agora a gente sobe um degrau e vai falar da empresa, da organização. E aqui, a lista de responsabilidades, olha, é bem maior e cheia de detalhes. A primeira parte da missão da empresa é garantir que o equipamento certo chegue nas mãos certas. Isso quer dizer comprar só produto que é aprovado, ensinar a equipe a usar, entregar tudo de graça e, claro, fiscalizar para ter certeza de que as pessoas estão mesmo usando. E não para por aí, não. A responsabilidade continua. A organização também tem que cuidar da limpeza e da manutenção, trocar na hora um EPI que estragou, sumiu e, um ponto bem interessante, ela precisa escolher o equipamento ouvindo quem vai usar. A norma incentiva que essa seleção seja feita em conjunto. E esse trecho da norma resume uma ideia fundamental. A segurança de quem trabalha não pode ter um preço. Fornecer o EPI certinho, de graça e em perfeito estado, não é um favor, é uma obrigação. Então, o que a gente tira disso tudo? É que a coisa toda funciona como uma parceria, sabe? De um lado, o trabalhador é responsável pelo uso e pelo cuidado no dia a dia. Do outro, a organização tem o dever de fornecer, de treinar e de manter tudo funcionando. Um simplesmente não funciona sem o outro. Tá, mas de onde vêm esses equipamentos? E mais importante, como a gente pode saber se eles são bons de verdade? Isso nos leva para o terceiro e último elo dessa corrente da segurança, os fabricantes e os importadores. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Porque, poxa, com tanta opção no mercado, como é que uma empresa ou um trabalhador pode confiar que aquele capacete vai mesmo aguentar o tranco na hora H? A resposta é bem simples e cabe em 2 letrinhas. CA. O que é esse tal de CA? É o certificado de aprovação. Pensa nele como se fosse o RG do EPI. É a prova oficial de que aquele equipamento passou por um monte de testes e que o governo brasileiro disse: ok, este aqui é seguro, pode vender e pode usar. Se não tem CA, legalmente nem pode ser chamado de EPI. É por isso que os fabricantes e importadores têm uma responsabilidade gigante. Eles só podem vender o que tem CA válido e cada peça precisa vir marcada de um jeito que não apaga, com o nome deles, o lote e o número do CA. Eles são os guardiões da qualidade original, a primeira garantia de que aquele equipamento é confiável. Pronto, agora já vimos os 3 pilares, certo? O trabalhador, a organização e o fabricante. Juntos, eles formam um verdadeiro ecossistema de segurança. E a variedade de equipamentos que esse sistema cobre é gigante. Vamos dar uma passada bem rápida por alguns exemplos. Começando por cima, pela cabeça, a gente tem desde capacetes contra batidas e choques elétricos até capuzes especiais para proteger de calor ou de respingos de produtos químicos. Para os olhos e o rosto, a variedade também é grande. Vai de óculos simples contra poeira até protetores faciais inteiros e aquelas máscaras de solda que protegem de radiação fortíssima.
Em lugares muito barulhentos, a proteção auditiva é crucial. Aí entram os protetores do tipo concha, que cobrem a orelha toda, ou aqueles de inserção, os famosos plugs. A proteção respiratória talvez seja uma das mais complexas. Tem desde máscaras descartáveis simples até sistemas que fornecem ar puro, essenciais em lugares com gases perigosos. Para o tronco, existem roupas que são quase armaduras modernas, sabe? Protegem contra cortes, temperaturas extremas, produtos químicos e até contra água. E claro, não dá para esquecer dos braços, mãos, pernas e pés. A lista tem luvas de todo tipo que se possa imaginar, calçados de segurança com biqueira de aço e perneiras protetoras. E, para terminar, para quem trabalha nas alturas, os equipamentos contra queda são, literalmente, a linha que separa a pessoa da vida. Cintos de segurança, talabartes e trava-quedas são absolutamente indispensáveis. No fim das contas, a grande mensagem da NR06 é exatamente essa. A segurança não é o trabalho de uma pessoa só. É um sistema, uma corrente onde cada elo, o fabricante, a empresa e o trabalhador, tem um papel fundamental e precisa ser forte. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Com esse conhecimento em mãos, vale a pena olhar para o próprio ambiente de trabalho e pensar: será que cada elo dessa corrente está mesmo cumprindo seu papel? A segurança de todo mundo está, de fato, sendo levada a sério?